Olá pessoal, nós estamos continuando essa série muito legal sobre a jornada do livro, em que eu estou mostrando para você como funciona o processo editorial, esse processo profissional por trás desse livro em que nós fazemos. Nós já fizemos a parte 1, foi uma introdução, está na descrição, se você ainda não assistiu o vídeo 1, por gentileza, você pode ir lá assistir, que vai fazer mais sentido para você assistir esse vídeo 2. Como também está na descrição esse livro, Asas Sonoras da FAB, um PDF desse material, em que a gente vai demonstrar na prática como que nós fizemos esse processo editorial para esse livro, como também está na descrição desse vídeo o e-book A Jornada do Livro, a qual eu estou fazendo aqui o meu roteiro e você tem acesso também. Nesse vídeo nós iremos entrar no passo 1, realmente agora nós iremos falar como funciona esse processo, como você começa a fazer o seu livro. E nesse passo 1 nós iremos falar como escrever o livro totalmente. Como é que eu faço um livro? A ideia vem uma noite de sono, uma insônia, um insight, alguma coisa desse tipo, uma mudança de pensamento. Existem muitas origens para você escrever o seu livro. Existem muitas origens para você conseguir realmente ter uma ideia legal. Mas, basicamente, escrever um livro tem uma metodologia também. É importante você compreender que livro ele tem começo, meio e fim. Ele tem já bem estabelecido processos que precisam realmente estar claro para o leitor. Uma boa introdução, ela realmente, dependendo do tipo de livro, ela realmente esclarece muito bem aquilo que ele vai encontrar, ou então como foi que você chegou até aquele ponto no desenvolvimento do seu texto, uma conclusão adequada, você saber honrar pessoas numa dedicatória, é um espaço muito bom para você mostrar. Então, enfim, é bem interessante você compreender como funciona escrever um livro, e eu fiz aqui algumas coisas importantes que eu julgo que são muito importantes, e eu sempre falo isso para os escritores que estão com a gente, né, nesse processo editorial. Sempre eu oriento e eu vou compartilhar com vocês. Então, se o seu livro ele é de ficção ou não ficção, eu queria pelo menos começar com essa frase: não faça o seu livro simplesmente, faça criativamente. Como assim, criativamente? Se você vai escrever um texto, não faça o texto só porque veio uma palavra e você escreveu. Você tem que fazer com criatividade. Então, escreva o seu texto, mas escreva com criatividade. Pesquise palavras, né? Se dê o trabalho de realmente fazer uma pesquisa árdua. E eu vou mostrar algumas coisas que são muito interessantes. A gente tem muito o costume de falar de redação, né? Na redação tem introdução, o desenvolvimento, a conclusão, tem partes importantes, tem os tópicos, tem a coerência e coesão. Mas o livro, ele é se nós fôssemos parafrasear, ele é uma grande redação de forma completa. Se numa redação a gente tem ali 30 linhas para poder defender, argumentar e defender o nosso posicionamento, no livro a gente tem 100 folhas, 200 folhas, 300 ou mais para fazer esse processo. Então você tem um espaço, né, de folhas para você defender uma tese que você levanta, uma experiência que você quer passar, um ensinamento que você quer transmitir. Gente, olha só, as pessoas percebem quando você pesquisa, quando você tem profundidade, quando você realmente conhece do assunto, entendeu? Se você é uma pessoa que conhece do assunto, as pessoas percebem isso. E a gente está vivendo num cenário em que algumas pessoas de mídia vão para escrever, vão escrever naquele afã que vão ter muitas vendas e muita coisa legal, e até por um período de tempo até acontece. Mas quando as pessoas percebem que não existe um conteúdo profundo, não existe alguma coisa a se passar, realmente são só palavras superficiais, as vendas elas começam a ficar flutuantes. Então as pessoas percebem a profundidade com qual você escreve. E isso, profundidade, eu não estou falando no caso de você ser doutor. Não, profundidade é você conhecer do assunto. Você pode ser uma pessoa jovem, mas dominar um assunto, compreender de uma forma muito abrangente determinado assunto. Ah, eu sou jovem, eu queria escrever. Escreva de um assunto que você domina. Escreva de um assunto que realmente você conhece muito bem. Se o seu universo é um universo um pouco menor, escreva sobre ele, porque vai ter beleza ao escrever.
Um ponto importante: organize a sua ideia. Escrever é planejar, é realmente você colocar no papel um planejamento, uma metodologia para poder você conseguir dar cabo. Então, um livro ele tem um processo bem grande e vai ter um vídeo específico que eu vou mostrar as partes do livro. Essa agora é falando só como escrever, mas basicamente é o seguinte: para você organizar a sua ideia. Então, pensa numa temática que você está muito afim, que você domina, que você tem conhecimento. É bem interessante que você escreva de coisas que você conhece mesmo, ou está muito próximo de você e você consegue pesquisar a tempo para fazer um bom material. Então, organize a ideia. Eu, por exemplo, nesse livro, como eu falei para vocês, eu vou tomar base desse material, Asas Sonoras da FAB. Esse material, ele é um material que foi feito para a aeronáutica, é um material gratuito. Você encontra aqui na descrição, como também no site da Editora Eclésia. Também está na descrição o site da Editora Eclésia. Ele foi um livro que gerou uma pesquisa de 1 ano aproximadamente. Então foi um período de 1 ano em que foi feito pesquisas, tanto a nível institucional, né, com fotos, vídeos, documentação e entrevistas também. Então todo esse aparato de material foi catalogado, foi feita toda uma pesquisa. Depois que foi feita toda a pesquisa com pessoas antigas, pessoas que viveram a época ou que têm memórias mais antigas, ou tem alguma indicação histórica em livro, em foto, em jornal, e aí tudo vale. Vale para você conseguir reconstruir uma história, tudo está valendo. Então você pode pegar matéria de jornal antiga, você pode pegar documentários antigos, você pode pegar, por exemplo, uma coisa que eu fiz, eu peguei material da família Guinle, e nós estamos falando da base aérea de São Paulo, que eu estou em Guarulhos, então a base aérea de São Paulo ela tem uma relevância muito grande para São Paulo, principalmente em função desse grande complexo aeronáutico que existe aqui em Cumbica. E um ponto muito interessante que muitas pessoas sabem, que todo esse terreno, essa fazenda, foi doada pela família Guinle. Quando eu estava fazendo a reconstituição histórica de todo esse processo para compreender desde 41, 45, década de 40, a compreender esse funcionamento, esse organograma desse complexo, eu percebi que algumas famílias cruzavam por essa história. Então, eu fui até os históricos da família Guinle, comprei material, fiz download de material, compreendi o processo e aí você vai cruzando a história. Você vai encaixando pontos comuns e isso vai enriquecendo o seu livro. Então, escrever o livro não é complexo, mas é organizar ideias. A partir do momento que você organiza um planejamento, você organiza uma busca de informação, você organiza texto. Nesse caso, ele é um livro fotográfico. Você pode fazer o download. Se ainda não fez, faça o download. Pausa o vídeo rapidinho, você vai lá na descrição, faça o download desse livro e você vai ver que ele é todo fotográfico, né? Ele conta a história da banda de música da Base Aérea de São Paulo, da sua importância e influência para Guarulhos em apoio a atividades da aeronáutica aqui em São Paulo. Então, ele é todo fotográfico. E livros assim, que envolve documentário, envolve nomenclaturas, envolve texto, envolve uma linguagem específica, realmente envolve uma pesquisa muito séria para se escrever livro desse porte com esse material. E esse livro ele tem todo um processo por trás. Um outro ponto bem interessante nós tivemos nesse livro o privilégio de ter o prefácio do presidente da República, né? Então é um outro processo também. Por que prefaciar? Qual o objetivo do prefácio? Eu vou falar em um vídeo especificamente sobre as partes do livro, aí eu falo sobre o prefácio. Vou voltar a esse tema, tá? Mas continuando ainda a escrever, organize as ideias. Organizando as ideias, assim você consegue realmente ter uma estratégia de começo, meio e fim. É muito comum, gente, é muito comum, eu vou falar isso porque é importante você saber, você se auto-sabotar, você começar e não terminar, você realmente entrar num processo de escrever o seu material, mas não concluí-lo. Porque estrategicamente é melhor você criar um plano para escrever totalmente o seu material do que você
ir começando e ir planejando. É muito mais estratégico você criar um plano, você organizar ideias e pesquisar e fazer e cumprir aquela metodologia, aquele roteiro, do que você não ter roteiro, não ter metodologia, não ter um plano, não ter uma organização e tentar fazer isso sequenciado. É muito perigoso. Porém, é muito comum a gente pegar pessoas que já estão há 3, 4, 5, 6, muitos anos com o seu material que não está concluído, tá? Então, a gente está falando de um livro bem interessante, que levou um ano para ser pesquisado e está bem trabalhado, bem legal, bem documentado. Um outro ponto bem interessante, eu utilizei para esse material, materiais assim, que são documentários, que são históricos e que representam uma fatia da sociedade, nós estamos falando da sociedade militar, quer dizer, dessa configuração de militares no Brasil, de aeronáutica, de avião. Então, existe uma linguagem específica. E vai uma dica, essa dica é muito bacana, uma dica particular. Faça um glossário de linguística para você. É um glossário de literatura, um glossário de palavras. A língua portuguesa ela é extraordinária. Para cada assunto, para cada temática, ela possui uma comunicação e uma linguagem específica. Se você está escrevendo um texto jurídico, ele possui uma nomenclatura, uma linguagem específica para o jurídico. Se você está fazendo um texto na área de medicina, na área de saúde, de forma geral, ele possui uma linguagem específica para a área de saúde. Se você está fazendo um livro, né, nesse caso aqui, que foi o meu caso, na área militar, na área da aeronáutica, ele possui uma conotação também militar. Então, faça um glossário de palavras que fazem sentido para aquele viés literário. Então, eu fiz esse glossário de palavras e no decorrer de todo o texto, vocês vão ver, vocês vão passar aí no PDF que está à disposição e vocês vão ver que a linguagem, ela é uma linguagem que se comunica muito bem e adequadamente a esse público que é oriundo desse material. Um ponto importante que também faz parte dessa ideia do glossário é o vocabulário. Então, existe sim a necessidade de você dominar um vasto vocabulário. Isso não é rápido, né? Isso você constrói com os anos de leitura, você vai construindo um vocabulário e tendo um domínio de situações em que você consegue utilizar e até migrar e até fazer algum tipo de mesclagem com palavras de outros contextos para você fazer sentido e você embelezar aquele seu material. Para você ter tudo isso, então, é necessário, lógico, evidentemente, ter boas leituras. É importante que você tenha bons livros. Existem livros aqui no Brasil fundamentais. Se você está escrevendo, se você escreve literatura real, que não é de ficção, que são de histórias reais, de coisas que acontecem, é muito importante que você conheça bem o Brasil, que você conheça a geografia do Brasil, a história do Brasil, que você conheça o processo político brasileiro, não politicagem, você conheça o processo político para você compreender como que funciona essas nuances históricas para você colocar no seu material. Isso é muito importante e isso mostra a capacidade do autor em se expressar para o leitor. Por exemplo, se você estiver falando, eu tenho um grande amigo que escreve muito sobre a história de Guarulhos. Quando você está falando sobre a história de Guarulhos, é muito importante você compreender de geografia de São Paulo, você compreender a história de São Paulo de forma geral, não só a história de Guarulhos, você compreender dessa parte geográfica mais urbana. Nós estamos falando aqui desse complexo, dessa grande São Paulo, de grandes rodovias que fazem uma interligação do país. Então, tem o aeroporto, tem rodovia, tem ferrovia, tem transporte aquaviário. Então, tem muita coisa que faz a própria cidade evoluir. E esse processo histórico-geográfico faz muito sentido. Então, em algum momento, quando você está escrevendo, se você tem esse tipo de conhecimento, se você domina esse conhecimento, fica muito mais fácil você firmar um posicionamento, acertar numa tese, embelezar um argumento e tornar realmente uma leitura muito mais bacana e mostra um gatilho de autoridade que você domina realmente. Outra coisa, você tem que compreender a gramática.
Não é obrigatório que você faça a correção do seu texto, porque você pode pagar um profissional para fazer isso, corrigir o seu texto. Mas se você domina, se você tem uma compreensão na gramática da língua portuguesa, isso com certeza te permitirá administrar muito melhor a linguagem que você vai utilizar, os recursos linguísticos. Você tem tantos recursos maravilhosos na gramática, você tem o recurso de pontuação, é um recurso simples, mas ele embeleza o texto. Né? O recurso, vários tipos de recursos, fenômenos de figuras de linguagem também embelezam o texto, e outros tantos que a gramática já permite que você tenha isso em mãos. Um outro ponto importante é a inspiração. Olha só, gente, é complicado eu falar sobre inspiração porque cada pessoa tem um processo de inspiração para escrever o seu livro. Algumas pessoas, porque elas dominam tanto o assunto, que elas vão e escrevem seu material, esse livro, são autores. Outras se interessam por assuntos e vão à pesquisa, e o fruto dessa pesquisa se torna um material, e por aí vai. Outras têm uma inspiração, escrevem livros poéticos, é uma coisa que acontece numa noite, em uma semana, em um mês. Então, as inspirações elas são variadas, o processo realmente ele é um processo muito multifacetado. Mas uma coisa é interessante, aprenda a se conhecer. Eu falei no vídeo 1 sobre conhecer-se a si mesmo. Busque conhecer quem você é. Você é uma pessoa visual? Você é uma pessoa que gosta de ler? Você gosta de papel? Você é uma pessoa que é sinestésico? Você é uma pessoa que realmente precisa estar pegando e fazendo coisas manuais? Quando você compreende quem você é, você pode potencializar isso ao ponto de que você irá utilizar isso como um processo de criação. Realmente, um processo em que você vai estar manuseando aquilo que você mais capacita para poder você você embelezar o seu texto e fazer algo muito bacana. Quando a gente fala de livros, as pessoas acham que livro é só texto, só palavra, papel e tal. Mas, gente, livro, ele possui uma derivação extraordinária. Ele pode migrar, ele pode fundir, ele pode estar se comunicando com foto, com gravuras, com pinturas rupestres. Ele pode estar se comunicando com vídeo, ir para uma novela, ir para cinema. E é muito bacana a exploração em que você pode estar trabalhando com o seu texto. Outro ponto importante são os equipamentos. É essencial que o escritor, que o autor, ele tenha bons materiais, né? Tenha bons dicionários, enciclopédias, realmente ele invista em materiais, um computador adequado e realmente ele possa facilitar todo esse processo. Né? É muito complexo você realmente querer ter uma autonomia e ter uma excelência no processo para escrever o seu material se você não investe. Então, invista no seu material, tá? Invista mesmo. Invista em equipamentos bons, invista em materiais adequados para você ter um suporte quando você for precisar fazer um texto de inspiração. Outro ponto importante são as pesquisas de consulta. Eu falei nesse livro aqui, foram necessárias muitas pesquisas, compreender de uma forma geral, para eu entender como funcionava a banda de música da Base Aérea de São Paulo nesse decorrer de quase 80 anos, né? Ela é muito próxima da fundação da Base Aérea, então você se cria a banda de música muito próximo, então esse processo ele é histórico, então ele é tão grande que ele tem um período histórico muito grande, então ele perpassa por muitos momentos. Então eu reconstituí essa história através de pesquisas no acervo histórico da banda de música da Marinha, né? Nós temos aqui em São Paulo uma pequena fração, mas foi uma pesquisa muito bacana. Nós temos também uma fração já bem maior do Exército Brasileiro, da Polícia Militar. Nós tivemos um acesso e um compartilhamento de informação muito bacana. Um abraço para o pessoal da PM que guarda a nossa cidade. E foi uma experiência muito boa. Quer dizer, você fortalece pontos históricos e isso mostra como realmente você está bem equipado. Então, esse processo de uma pesquisa de consulta é fundamental. Para esse material, eu precisei viajar, né? Fui
para outro estado e fazer uma pesquisa específica para realmente conseguir aprofundar esse material. Então, o livro ele possui várias nuances. Desde o ponto de você estar sozinho na sua casa escrevendo, até você estar pesquisando ou no Brasil, ou fora do Brasil, ou fazendo viagens realmente por todo mundo em busca disso. Vai depender muito do tipo de material que você vai fazer, a proposta dele. E para a gente estar caminhando já para o final desse vídeo, dos pontos muito importantes. É interessante você saber sobre a norma, tá? É importante você compreender porque isso facilita um processo de edição. Você compreender como funciona uma citação direta, indireta, você compreender como você vai fazer corretamente essa citação, como você vai realmente mostrar os direitos autorais dos autores que você está consultando. Então, isso é muito importante. Eu vou falar de direitos autorais em outro vídeo, mas isso é muito sério, tá? Muito sério mesmo. Então, é importante que você compreenda as normas. E, por fim, compreender de idioma em alguns tipos de livro é bem interessante porque você faz uma conexão histórica, uma conexão intercultural, uma conexão extracultural em que você pode fazer nuances, comparações e isso enriquece ainda mais o seu livro. Gente, ufa, chegamos na parte 2 do vídeo, né? Foi o segundo vídeo que nós estamos gravando. E nesse vídeo nós falamos especificamente sobre como escrever o seu material. Tá vindo mais vídeo aí e com certeza a jornada do livro vai ser muito melhor para você. Obrigado por você estar assistindo e até o próximo vídeo.